Fala galera, hoje eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo de montagem mista do uso da skill Me Escute Como Me Pergunte, para você colaborador que adquiriu a skill com a gente, ou até mesmo para você que quer aí melhorar a sua automação. Você vai poder dar uma olhadinha no que é possível fazer com as duas skills combinadas, ou então até mesmo se você quiser idealizar alguma coisa com elas separadas. Vamos lá. O objetivo aqui é fazer com que a Alexa, dando um comando de ligar o ar-condicionado, ela nos pergunte se é para poder assumir a responsabilidade por setar a temperatura automaticamente ou então nos perguntar qual temperatura a gente vai setar. A gente tem essas duas opções e eu vou mostrar para vocês como funciona. Echo, atenção. Posso ajudar? Ligar ar-condicionado. Entendi. Devo ajustar a temperatura, sim ou não? Sim. Ok. Tendo a temperatura interna de 22 graus, assumirei a média configurada para ajustar o ar-condicionado. Comando executado. Perfeito. Essa é a opção ao qual ela seta automaticamente a temperatura no ar-condicionado, mas a gente tem outra opção. Echo, atenção. Posso ajudar? Ligar ar-condicionado. Certo. Devo ajustar a temperatura, sim ou não? Não. Ok. Qual a temperatura devo selecionar? 17. Resposta sem cadastro. 22. Ok. Perfeito, galera. Como vocês viram, eu exemplifiquei aqui para vocês o uso da skill e é isso que a gente vai aprender a montar e como isso funciona no vídeo de hoje. Eu vou estar mostrando isso para vocês. Vamos lá, vamos para o vídeo. Fala galera, Diego de volta aqui hoje e no vídeo de hoje, como vocês viram aí na abertura, a gente vai aprender a usar a Me Escute e a Me Pergunte, assim como também, para quem não faz uso ainda, poder conhecer um pouquinho mais do que é possível fazer com essas duas skills. Vale lembrar que se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar esse conteúdo para a gente poder estar propagando cada vez mais aí essas possibilidades e essas ideias para quem de repente acha ou então está limitado dentro dos seus processos de automação. Também vale lembrar que se de repente você precisar de algum tipo de consultoria aí da New Way, você pode entrar em contato com a gente através do telefone aqui no cantinho do vídeo ou então os contatos aí na descrição do vídeo. As redes sociais também estão aí num link na descrição do vídeo, caso você queira visitar e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Se você também quiser colaborar com o canal, para poder propagar cada vez mais aí, ajudar a gente a levar esse conteúdo gratuitamente aí, você pode estar virando um membro aí do nosso canal, assim como também clicando no botãozinho valeu e colaborando para a gente poder continuar esse trabalho aí imensamente. Bom, antes de mais nada, vale lembrar o que eu estou usando aqui, quais são as necessidades para você poder usar tanto a Me Escute quanto a Me Pergunte, perfeito? O que vocês estão vendo aqui é um Node-RED, uma aplicação, um integrador de API extremamente poderoso, onde eu vou mesclar, e eu vou fazer uso aí da Alexa e das skills para poder estar trabalhando, montando em blocos esses processos. Node-RED é uma ferramenta muito poderosa, aconselho muito vocês estarem pesquisando se não conhecem, tá bom? Também vale lembrar que eu estou usando aqui um Orange Pi 02, é um mini PCzinho com um Debian instalado nele aí. O nosso Node-RED é uma aplicação bem levinha, que funciona muito bem para quem quer iniciar o processozinho de automação baseado aí no que a gente usa aqui. Eu uso o Zigbee, tá? Zigbee 2MQTT para integrar os meus dispositivos. É um integrador que usa aí o Zigbee, protocolo Zigbee, para poder integrar as coisas que eu estou fazendo aqui. A Me Escute atualmente, na data desse vídeo, não necessita de acesso externo. O que seria acesso externo? É quando você consegue acessar esse editor ou então até mesmo o seu mini PC fora da sua casa, fora da sua rede interna. Aqui eu estou fazendo uso da minha rede interna, tá? Seguindo a nomenclatura de rede interna aqui. Mas você pode fazer isso acessando externamente. Para Me Escute, a gente não precisa atualmente disso porque ela pode usar o protocolo MQTT, então não faz diferença. Mas para usar a Me Pergunte, que é outra skill, ela precisa sim ter acesso externo, tá? Por quê? Como é que funciona a Me Pergunte? A Me Pergunte funciona da seguinte forma: você monta a pergunta num nó, certo? Depois você ativa a skill.
A Alexa, né, os servidores da Alexa vêm dentro do seu sistema, pegam a pergunta, na qual a Alexa vai fazer a pergunta, né, no caso, e logo depois ela emite a resposta. Para vir pegar essa pergunta, ela precisa acessar o seu Node-RED através de um GET, né, do protocolo request aí para poder buscar essa pergunta dentro do Node-RED, diferente da MinSQt. E eu vou explicar ao longo do processo a diferença entre uma e outra para vocês poderem tirar todas as dúvidas aí decorrentes das duas. A gente vai começar montando o processo aqui. Eu vou montar o mesmo processo que eu fiz na abertura e o objetivo da automação é o seguinte: a gente quer ligar o ar-condicionado e quer que a Alexa pergunte para a gente se é para ela controlar a temperatura automaticamente ou se é para poder a gente selecionar a temperatura. Se a gente falar para selecionar a temperatura, ela vai perguntar qual a temperatura ela deve selecionar no ar-condicionado. Perfeito? Eu não vou fazer as ligações aqui com a comunicação com o ar-condicionado, tá? Mas eu vou deixar o processo pronto para exemplificar e vou falar o que é possível usar caso você queira se conectar aí com o seu ar-condicionado. Joia? Vamos lá. Vamos primeiro fazer uso aqui da MinSQt. Eu vou explicar um pouquinho do como funciona a MinSQt. A MinSQt, ela é uma skill que trabalha com palavra de invocação, onde você invoca a palavra, né? Você fala Alexa ou Echo, atenção, ela vai entrar dentro da skill e vai te perguntar o que você quer. Benefícios da MinSQt. A MinSQt tem o processo de continuidade, onde você pode dar vários comandos em sequência, e também você pode fazer comandos compostos, onde você pode dar um comando de ligar a luz da sala e da cozinha, tudo no mesmo comando, tá? Ela tem outros benefícios, que é, por exemplo, você pedir para ela esperar entre um comando e outro, assim como também comandos diretos, onde você dá o comando, ela envia para dentro do Node-RED, mas não entra em loop. Eu vou exemplificar para vocês alguns dos comandos aqui da MinSQt, tá? Vamos lá. Echo, atenção. Estou ouvindo. Ligar luz do quarto. Algo mais? Ligar luz da cozinha. Deseja mais alguma coisa? Desligar luzes. Algo adicional? Não. Ok. Perfeito. Como vocês podem ver aqui do lado direito, nós temos a comunicação da skill junto ao meu Node-RED. Todos os comandos que eu dou são enviados para dentro do Node-RED, consequentemente filtrados, e assim executa, né, o meu comando no painel. É assim que a MinSQt funciona. Ela tem uma palavra de invocação e você pode fazer o que você quiser. Esse costuma ser o carro-chefe da Neway, né? Uma das skills mais comercializada por nós aqui é a skill Me Pergunte, para quem quer facilitar os processos e também acabar com aquela problematização e limite grotesco que existe na Alexa em ter que você ficar falando várias vezes a palavra Alexa para poder você comandar alguma coisa. Isso é extremamente ridículo e um dos objetivos da skill é acabar com isso, né? É claro que existem usuários que vão se adequar a outro tipo de processo. Isso daqui cabe muito a quem tem essa necessidade, né? Ou então quem tem essa implicância de, por exemplo, chegou em casa, você tem que ficar chamando a Alexa 25 vezes, 30 vezes, ou então 5, 6 vezes, 10 vezes, para poder dar uns comandos que você quer. Com a MinSQt isso acaba. Você chama uma vez, fala para a palavra de invocação e você pode dar quantos comandos você quiser até você finalizar a interação. É claro que existe uma diferença entre uma e outra. Por exemplo, quando você usa a Alexa diretamente, você só chama a palavra Alexa e dá o comando. Para você poder usar uma skill, você chama a palavra Alexa, dá a palavra de ativação, tá? No caso, atenção, nesse caso aqui, e a partir daí você mergulha num universo onde qualquer comando é possível, inclusive os ilógicos, né? Você pode dar o comando abrir sombrinha e ligar a luz da sala. Ela não segue uma lógica de programação, assim como a Alexa exige, né? É claro que você pode montar rotinas que fogem esse tipo de coisa também. Mas aqui na MinSQt, além de você ter a possibilidade de fugir a essa compreensão lógica, você pode adicionar sinônimos, aos quais você pode, por exemplo, para um comando de ligar a luz do quarto, você adicionar dezenas de outras vertentes para o mesmo comando. Exemplo, você pode falar para ligar a luz do quarto, você pode falar ligue a luz do quarto, acenda a luz do quarto, bote fogo na luz do quarto. Todos esses sinônimos podem corresponder a um comando só. Isso faz com que regionalmente, ou até mesmo de forma numa intenção de integração, você consiga abordar qualquer tipo de comando para algo pontual.
Muito difícil às vezes de você agregar, porque na Alexa original você tem que falar exatamente o mesmo comando sempre para poder a automação funcionar. Na MeScut não é assim que funciona. Você cadastra o comando que você quiser, as vertentes e sinônimos que você quiser e ele vai funcionar de forma universal. É muito poderosa a MeScut. Bom, dito isso, a gente vai continuar aqui. Eu peguei um link. E esse link, né, quando a gente faz a instalação, a gente deixa um link pronto para vocês poderem ligar a skill. Eu vou ligar aqui no MeScut, tá vendo? Ó, linkei ela. Essa é a MeScut MQTT, como eu mostrei a vocês. Depois eu vou filtrar qual o comando que eu quero usar. No caso aqui, eu já previamente cadastrei o comando. E é ligar o ar-condicionado. Ó, ligar ar-condicionado. Perfeito. O que vai acontecer? Na hora que eu chamar a Alexa e der esse comando, ela vai enviar isso por escrito, vai bater aqui nesse link vindo da MeScut, né? Vai passar por aqui, que é o filtro, e logo depois vai executar a nossa ação. Vou testar com vocês aqui, perfeito? E a gente vai dar continuidade. Apaguei. Vamos lá, vamos ver se esse comando está funcionando previamente aqui. Eu vou mostrar para vocês, deixa ele dar o OK. Perfeito, vamos lá. Eco, atenção. Posso auxiliar? Ligar ar-condicionado. Perfeito. Joia. Bom, o que aconteceu aqui? Como vocês podem ver, ó, eu tenho duas saídas aqui. Uma do debug original, né, da skill, que ela fica com um nozinho debug padrão, para você sempre ver os comandos que são enviados. Outro é o debug ali 67, que recebeu o comando perfeitamente, ligar ar-condicionado. Obviamente, de antemão, eu cadastrei esse comando. Porque vindo aqui dentro, ó, da nossa relação de skill, aqui é a área de desenvolvedor, onde fica a sua skill, tá? Quando a gente instala. E aqui dentro, a skill tem 4 modos de interação, né? 4 comandos, 4 slots que você pode usar. Continuidade, espera, finalização e diretos. Aqui eu cadastrei o ligar ar-condicionado e também cadastrei um sinônimo aqui de ligue o ar-condicionado. Como comando direto, perfeito? Por que como comando direto? Um comando direto é aquele que, assim como eu disse anteriormente, você dá o comando Alexa, mas ela não entra em modo continuidade. É muito usado para quando você dá um comando e posterior a Alexa vai falar alguma coisa. No nosso caso, ela vai fazer uma pergunta usando a Me Pergunte. Então, o que a gente vai fazer agora? Posterior a esse ligar o ar-condicionado, eu vou vir aqui agora e vou colocar uma pergunta da Me Pergunte, para vocês verem como é que funciona e assim eu explico como funciona a Me Pergunte também. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Bom, quero fazer uma pergunta, joia? Eu vou pegar aqui uma função, isso tudo vou deixar pronto para vocês. Quando a gente deixa a skill pronta, ela já fica com todos esses paralelos prontos. Na hora a gente passa, né, na comercialização da skill, a gente tem a instalação e o treinamento, tá? Junto na mesma ação, a gente faz o treinamento da pessoa que adquire a skill. Mas vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui agora é adicionar um delay, e isso daqui é muito importante, tá? Por quê, cara? Quando você dá um comando, você tem que tornar a conversação o mais fluida possível. Muitas vezes o processo de execução da skill é mais rápido do que a lógica, né? Assim, a fluidez conversacional normal. Então você tem que trabalhar delays entre uma pergunta e outra, entre uma ação e outra, para isso ficar fluido, não ficar uma coisa meio sem noção e robótica, tá? Então eu vou adicionar um delay aqui. Logo depois, o que eu vou fazer? Eu vou acionar aqui uma pergunta, certo? Para eu poder acionar uma pergunta, eu já criei aqui uma ação global, né? Um global onde vai setar a pergunta. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Global, perfeito, ponto set. Isso tudo aqui eu deixo pronto, tá? Eu estou escrevendo aqui para vocês entenderem todas as nuances da skill. Ó, aonde? Eu quero falar aqui que na global me pergunte, ele vai perguntar para mim qual a temperatura do ar-condicionado, ó. Devo selecionar, ó. Beleza, ela vai perguntar pra gente essa perguntinha aqui. Eu vou selecionar ela e vou botar ela aqui também, ó, no cabeçalho para você poder saber o que ela tá fazendo, né? Beleza, ó. Coloquei ela aqui e o que vai acontecer agora? Eu joguei a pergunta dentro dessa global. E aqui dentro do nosso nó da Me Pergunte, onde a gente deixa configurado, ó, ela tá lendo essa mesma global. Então, quando a skill vem buscar a pergunta, ela busca a pergunta setada dentro dessa global. E a gente vai chegar aqui agora, vai setar ela e posterior a isso a gente tem que ativar a skill.
Para ativar a skill, a gente usa o nozinho da Alexa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vocês podem pesquisar aí como integrar, né, a Alexa no Node-RED, e vocês podem ver que é super tranquilo de se usar, tá? Vou ligar ele aqui agora depois da função e vou fazer o quê? Vou selecionar a minha conta, vou marcar aqui agora para poder ele fazer a execução de uma skill, vou selecionar a skill aqui, no caso é a Me Pergunte HTTP, aqui é a Alexa que vai fazer a pergunta, perfeito? E depois eu vou dar um done aqui, beleza, joia. Bom, o que vai acontecer nesse pequeno processo que a gente acabou de fazer aqui? Eu vou explicar qual é o processo por inteiro para vocês. Bom, eu peguei a minha escute, certo? E criei o comando trigger, né? É a que vai dar o comando para Me Pergunte. Por que isso? Porque a Me Pergunte, ela não tem palavra de invocação. Ela precisa de um trigger. Ela precisa de um estímulo para poder funcionar. Então, o nosso estímulo aqui é a Me Escute. O comando ligar ar-condicionado é o que dá início ao processo que a gente vai fazer aqui da Me Pergunte. Eu vou exemplificar para vocês. Quer ver? Vamos lá. Echo, atenção. Estou ouvindo. Ligar ar-condicionado. Entendi. Qual a temperatura devo selecionar? Cancelar. Ok. Perfeito. Bom, como vocês viram, a skill faz o quê? Ela bate na pergunta, seta a pergunta dentro da global, depois ativa a skill para a skill vir buscar a pergunta. Agora a gente tem que colher a resposta, perfeito? Aí ela está perguntando qual é a temperatura que a gente quer colocar. É esse o processo que eu vou fazer aqui, tá? Mas eu vou modificar isso aqui porque eu quero que também funcione em modo automático, como a gente viu na abertura. Isso aqui foi só para exemplificar. Mas vamos lá. Ao invés de botar aqui, ó, deixa eu ver, qual a temperatura devo selecionar, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui. Deixa eu ver, devo selecionar a temperatura. Tá. Ó, devo selecionar a temperatura. Espera aí. Temperatura, vírgula, sim ou não? Beleza. Então agora eu vou modificar aqui, ó, porque a gente modificou a pergunta. E a nossa resposta aqui vai ser de sim ou não. Essa é uma dica interessante, tá? Quando eu monto processos conversacionais, sejam aí para projetos comerciais, hotéis, pousadas, clínicas, a gente monta muito esse tipo de interação para automatizar processos dentro de ações comerciais, tá? E o que acontece aqui é que muitas vezes você não tem como cadastrar todas as possíveis respostas de uma pessoa. É muito difícil. Então o que a gente faz? A gente induz na própria pergunta a resposta que o cliente ou então que a própria pessoa que está interagindo vai dar. É o que eu fiz aqui. Eu induzi o sim ou não. Então ela fala sim ou não e a pessoa já sabe que a resposta que tem que dar é de sim ou não. Para isso agora eu vou filtrar a nossa pergunta. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar outro link, dessa vez o link que vem é da Me Pergunte. Vou marcar aqui, ó. Vamos buscar aqui, Me Pergunte, ó. Perfeito. Vindo da Me Pergunte, a gente tem uma característica muito legal aqui da Me Pergunte, que é a seguinte, vamos lá. Quando você dá uma resposta, a resposta pode ser a mesma para várias perguntas. Como é uma resposta de sim ou não, eu posso ter várias perguntas que a resposta é sim ou não. Se eu não crio um tipo de ID identificando de qual pergunta é, toda vez que eu falar sim, eu vou ativar um monte de automação. Perfeito? Então, para isso, a Me Pergunte tem uma vertente interessante. O ID da pergunta é a própria pergunta. Então, você vindo aqui colocando payload.pergunta, né, que ela vai filtrar um objeto, eu vou filtrar a própria pergunta, que é, ó, devo selecionar a temperatura sim ou não. Perfeito. O que acontece? Quando eu der sim para essa pergunta aqui, ela vai passar por esse limite aqui e agora eu tenho um outro limite que é a resposta. Perfeito? Primeiro eu filtrei a pergunta identificadora, agora eu filtro a resposta, que na verdade é comando. E nós temos dois, que é o sim, e eu vou adicionar um outro aqui, que é o não. Perfeito. Vou nomear o cabeçalho aqui. Isso é muito importante, tá, gente? Nomeiem o cabeçalho das coisas que vocês estão fazendo, porque se você olhar aqui, você sabe exatamente o que está acontecendo. Tirando esse nozinho aqui que eu botei, que eu não botei o que é aqui, ó. Ativar, Me Pergunte. Perfeito, ó. Pronto. Aqui você consegue identificar perfeitamente o que está acontecendo.
Isso é porque você nomeia todo o cabeçalho. Se você deixa em branco, você acaba não sabendo o que está acontecendo. Às vezes é comum eu entrar para fazer um serviço no old head de algum tipo de cliente e a gente não conseguir identificar o que está acontecendo. Muitas vezes até o próprio cliente esquece. Então toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, nomeiem os nós quanto a característica que vocês estão atribuindo a ele. Perfeito? Bom, aqui o que a gente fez? Ativamos a Me Pergunte, ela vai perguntar sim ou não, aqui a gente tem resposta sim ou não. Perfeito? Se eu responder não, automaticamente ela tem que me perguntar qual é a temperatura que eu quero setar. Então eu vou vir aqui e vou copiar esses 3 nós, que são responsáveis por outra pergunta. Vou colar aqui. Perfeito. Mais embaixo. E a gente vai vir agora aqui, vou pegar um não, ó. E vou ligar em outra pergunta. Você pode ver que outra vez eu coloquei outro delay. Justamente para o senso conversacional ficar fluido, tá? No início aqui, como ela está aprendendo agora as coisas que está fazendo, pode haver um engasgo e também isso depende muito da sua internet e do tipo de conexão que você tem com o seu mini PC aí, tá bom? Então, existem muitas variáveis aí que podem atribuir velocidade ou não ao processo de automação. Então, muitas vezes, se você vê que de repente, tá lento, tá engasgando, tá isso, tá aquilo, é porque depende muito da internet, tá? Isso tende a ser bem aí, instável, mas não necessariamente a skill, porque a skill o processo é congelado. Às vezes ela está rápida, às vezes ela está devagar, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a skill, e sim com a velocidade de conexão entre os pontos que fornecem dados para ela poder funcionar, ok? Vamos lá, perfeito. Agora aqui eu selecionei o não, então se eu falar não para isso aqui, ela vai me perguntar então qual é a temperatura que eu devo selecionar, e a gente vai botar essa pergunta aqui, ó. Perfeito, olha só. Ela vai perguntar qual é a temperatura que ela deve selecionar, perfeito? Agora vamos ver se isso aqui está funcionando, ó. Botei a pergunta aqui. Espera aí, deixa eu botar aqui que eu não colei. Beleza, espera aí, não copiei. Deixa eu copiar, beleza, vamos lá. Colar, qual a temperatura eu devo selecionar, joia. E ela vai ativar de novo a Me Pergunte aqui. Agora vamos ver se isso está funcionando. Eu vou testar com vocês aqui para ver se ela está direitinho, pegando direitinho as coisas que a gente está fazendo. Vamos lá. Eco, atenção. Como posso ser útil? Ligar ar-condicionado. Certo. Devo selecionar a temperatura, sim ou não? Não. Ok. Qual a temperatura eu devo selecionar? 21. Ok. Perfeito. Bom, como vocês podem ver, ela está funcionando perfeitamente. Os dados estão saindo aqui, mas eu ainda não colhi esse dado 21 aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar esse bloco aqui, ó, vamos colocar aqui e vamos selecionar algumas atribuições, tá? Vamos lá. Primeira coisa é identificar de qual pergunta está vindo isso aqui. O ID da pergunta deve ser colocado no nó de pergunta aqui para poder filtrar a pergunta que a gente está fazendo. Vamos lá, ó. Coloquei aqui. Agora a gente tem um ranger de temperatura. Se eu não me engano, eu botei de 18 a 35. Mas só que muitas vezes você acaba falando a mesma temperatura sempre. Mas você pode colocar o ranger que você quiser, tá? Eu vou botar aqui 18, 19, vou colocar aqui 20, para a gente poder testar, ok? Vou colocar aqui também, ó, 18/19/20. Perfeito. Pronto, a gente agora já tem um ranger aqui, tá? Esse ranger já está setando a temperatura. Eu vou botar aqui um debug para a gente poder marcar para ver se está certo, né? Vamos lá, vamos botar aqui, ó, para ele identificar para ver se está certo ou não. Deixa eu pegar aqui, apagar aqui, botar aqui. Perfeito. E agora a gente vai testar de novo para ver se está funcionando corretamente, tá, galera? Vamos lá, deixa ele ler aqui. Perfeito, vamos lá, vamos dar um close aqui, vamos lá. Agora vamos testar. Eco, atenção. Estou aqui. Ligar ar-condicionado. Um instante. Devo selecionar a temperatura, sim ou não? Não. Ok. Qual a temperatura eu devo selecionar? 19. Ok.
Perfeito. Bom, galera, olha só, saiu 2 vezes 19 aqui e um foi pro debug 67. Exatamente como a gente marcou no range, tá? Nesse debug aqui é onde a gente vai substituir pelos comandos que a gente vai enviar para o ar-condicionado. No meu caso aqui, né, nos sistemas que a gente costuma criar, eu uso uma coisa bem legal aqui, que é, eu uso o Zigbee 2 MQTT, tá? E dentro do hub que a gente desenvolve aqui, eu costumo usar um IR Zigbee, tá? E nesse IR eu posso copiar os códigos referentes aí à temperatura que eu quero setar, e na hora que eu seleciono aqui na minha Scoot, eu envio esse comando para o IR e o IR controla o meu ar-condicionado. Mas isso é uma atribuição Zigbee, tá? Você pode usar aí o seu Home Assistant ou pode usar o seu Node-RED. Isso é uma coisa bem legal também de eu explicar. Qualquer uma das nossas skills funciona tanto dentro do Home Assistant com o Node-RED, tanto também quanto só dentro do Node-RED. Nós aqui desenvolvemos aplicações comerciais usando apenas Node-RED por questões de confiabilidade, tá? Quando a aplicação é para uso recreativa, quando é para uso pessoal, né? Quando a pessoa tem um projetinho em casa e ela usa Home Assistant, pode fazer uso também da mesma atribuição. Mas por conta de confiabilidade em processos comerciais, a gente usa 100% Node-RED sem Home Assistant, ok? Mas para poder funcionar qualquer uma das skills, precisamos do Node-RED de qualquer jeito, seja ele dentro do HA ou então fora do HA, perfeito? Jóia. Vamos voltar aqui para dentro do Node-RED e eu vou continuar o processo de automação com vocês aqui para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Acabei de montar o processo que ela pergunta a temperatura que a gente quer setar, tá? Aqui, tanto as respostas da minha Scoot quanto da Me Pergunte já foram previamente cadastradas, tá? Eu não mostrei para vocês como eu cadastrei o da Me Pergunte. A Me Pergunte, ela tem um processo um pouquinho diferente da minha Scoot. Ela não tem 4 tipos de resposta que você pode dar, visto que todo tipo de resposta que você dá na Me Pergunte é de uso pontual e direto, você só precisa de um slot, que é de comandos selecionados. Então aqui eu coloquei as possíveis respostas que eu poderia estar dando a ela tranquilamente, tá? É claro que você pode atribuir sinônimos aqui, mas não é necessário, porque como é resposta pontual, você pode cadastrar apenas como valor e segue o mesmo padrão de cadastro aí da minha Scoot. Quando a gente faz o treinamento, eu explico perfeitamente como isso funciona, mas não tem nada de complexo. Tende apenas a você simplesmente cadastrar o comando e vir aqui e salvar, que a skill já vai aprender esse comando e já vai atribuir o seu processo. Outra vertente legal também de eu explicar o que acontece com as skills é, por mais que você não cadastre, todo tipo de interação com qualquer uma das nossas skills tem resposta independente do que aconteça. Por exemplo, se você não cadastrar uma resposta, ela vai te dizer que você não cadastrou e é o momento de você cadastrar. Se você cancelar, se você finalizar, pedir ajuda, pedir para parar, qualquer uma das interações que você faça com a Alexa, inclusive não dar a resposta, vira um comando dentro da skill. Então vamos supor que você tenha uma automação que você não deu a resposta. Ela vai enviar aqui para dentro um comando não dado, solicitação não atingida, ou então qualquer um dos comandos genéricos que estiverem cadastrados na skill. Mas haverá aqui uma resposta. E você pode inclusive montar uma automação, se não houver resposta, fazer isso. A skill interage com qualquer momento, tá? Isso é muito importante porque muitas vezes qualquer tipo de falha não consegue dar continuidade ao processo de automação. Então a gente buscou tratar todos os tipos de falhas existentes para que você consiga montar um processo de automação independente do que aconteça, ok? Beleza. Bom, vamos lá. A gente montou aqui o processo de automação, já mostrei que eu cadastrei e tal. Agora a gente vai montar a forma automática, né? Que é o sim para a forma automática. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um nozinho aqui, que eu tenho aqui dentro da minha Scoot, que é da leitura do IC que eu tenho. Olha, ele tá aqui, ó. Perfeito, ó. Global do IC. Vou copiar ele aqui e vou lá pro final. Vou explicar o que ele faz, tá, galera? Eu tenho vídeo também explicando sobre esse nozinho que eu estou usando aqui. Vocês podem ver que eu estou usando globais, nós de função para muita coisa, tá? Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar explicando sobre funções, porque é um plano mais elevado de aprendizado, mais avançado. Eu procuro sempre explorar o máximo possível de nós dentro do Node-RED para vocês poderem aprender e exemplificar também, tá? Mas nesse caso,
caso, né, eu acabei evoluindo um pouquinho o canal e acabei atribuindo aqui, usando mais, mostrando mais para vocês o que é possível fazer. Tá bom? Espero que vocês não fiquem muito confusos, mas se tiverem dificuldade, existe vídeo no canal também falando sobre variáveis globais, flows e contextos, tá? Para vocês poderem ir aprendendo sobre o que cada um faz, ok? Vamos lá. Ó, o que essa funçãozinha está fazendo aqui? Ela está simplesmente transformando em payload uma global chamada IC. Ela está buscando os dados dessa global, setando dentro do payload e expulsando ele do outro lado. Joia? Aí você me fala, Diego, mas da onde ele está pegando essa temperatura e não sei o que, não sei o que lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu também tenho aqui uma automação com isso. Deixa eu ver, status, presença, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Deixa eu ver se está em base. Variáveis globais, aqui, beleza, olha só. Aqui nós temos o IC, perfeito? Eu tenho essa função também aí no canal. O que ela está fazendo? Ela está colhendo os dados de temperatura e umidade do meu sensor aqui da casa, está fazendo aqui um engendramento aqui, tá montando aqui como eu posso dizer, um índice de calor, digamos assim, tá? Ela está pegando aqui e montando uma mescla, né, de temperatura e umidade e pegando o índice de calor, a sensação térmica do que a gente tem dentro de casa. Eu sei que uma coisa tende a ser diferente da outra, mas eu estou tentando ilustrar para vocês. É mais a sensação térmica que está dentro de casa aqui, porque muitas vezes a gente tem 22 graus, mas a sensação térmica está mais elevada. Então, medir apenas a temperatura é algo meio suspeito, se tratando do ser humano sentir. Como a gente está montando uma automação que condiz aqui para ligar um ar-condicionado, então é muito relevante a gente levar em consideração, né, esse índice de calor. É muito relevante a gente ver isso, tá? Então, beleza, ele está colhendo aqui. Quando eu falar sim, ele vai colher o índice de calor aqui perto, certo? E depois eu vou montar uma frase que a Alexa vai falar, tá? E essa frase vai dizer como a gente viu na abertura, uma coisa bem genérica, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos botar aqui, ó, estando a temperatura interna em, beleza, vou ajustar o ar-condicionado para a média desse valor. Essas frases vocês podem calcular, tá, galera? Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Estou botando uma frase genérica aqui, tá? Mas como a Alexa vai interagir com vocês podem montar da forma que vocês quiserem. Inclusive fica muito engraçado, ao mesmo tempo que muito assustador. Eu sempre falo quando eu monto um processo de automação na casa de alguém que às vezes a família não está preparada para o que vai acontecer. É muito bom avisar antes, ó, galera, eu estou montando uma automação aí e a Alexa vai começar a falar umas coisas que não está acostumada, então tenha cuidado com isso, porque eu já tive problemas com isso, tá? Esposas que acabaram aí, de repente, se assustando com o que estava acontecendo, quebrando a Alexa e tudo mais. Processos engraçados para quem está ouvindo, mas muito triste para quem acabou perdendo uma Alexa aí jogada na parede, tá? Então, tenham muito cuidado com esse tipo de situação. Vamos lá. Eu montei aqui, tá funcionando direitinho. Agora vamos fazer o quê? Ele está jogando, vocês podem ver que isso aqui tem uma característica bem legal. O template tem uma característica bem legal. Ele substitui tudo que bate nele, ele substitui por essa frase aqui. Mas ao mesmo tempo ele está colhendo o dado que vem do IC, do índice de calor, e está jogando no meio da frase. E é assim que a gente usa esse template. Se vamos supor que não seja um payload, seja um tópico, né? Você pode modificar isso aqui. Ele está mesclando a frase, o componente que está vindo do nó anterior. Isso é muito legal, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar em outro nó. Dessa vez ele vai jogar num nó de fala. A Alexa vai falar a frase, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Ela vai falar a frase que eu joguei dentro do template. E como é que a gente faz para a Alexa falar? Eu também tenho vídeo no canal aqui falando sobre isso.
tá? Como a Alexa falar usando o Home Assistant, como a Alexa falar usando o Node-RED. Você pode buscar aí a integração da Alexa com o Node-RED, que tem um vídeo falando de todos os usos, de todos os nós para vocês poderem aprender. Mesmo assim, utilizando esse nozinho aqui, eu vou mostrar a vocês como a gente faz, tá? E se vocês quiserem saber que nozinho é esse aqui, como eu disse, tem que buscar o vídeo no canal, mas eu vou mostrar para vocês aqui em Managed Parent qual é o nó que eu uso, perfeito? Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó. Esse é o nozinho que eu uso para poder fazer a Alexa falar. Você integra a Alexa, ela bota o seu usuário e senha, tem também como a gente pode cadastrar isso, tá? E a partir do momento disso você pode fazer qualquer coisa na Alexa, controlar qualquer coisa dela. Não qualquer coisa, nem tudo de forma abrangente, porque é possível e necessário que você conheça um pouquinho mais para poder saber quais são as vertentes que você vai atribuir. Aqui dentro, a gente vai fazer o quê? Eu vou modificar isso aqui para um speak, ele é um regular, e depois ele vai receber um payload. E eu vou botar aqui, ó, payload. Perfeito. E ele, qual é a Alexa que vai falar? A DOT 2. Eu estou selecionando qual a Alexa que vai falar, tá? Aí eu vou botar aqui, ó, Alexa fala. Perfeito, vamos lá. Vou dar um done, vou dar um deploy. E agora a gente vai continuar, perfeito? Beleza, dando continuidade, vocês podem ver aqui que tem um probleminha nisso aqui. Como eu falei de fluidez, a gente vai ter que vir aqui e colocar um delay também aqui, tá? Lembrando, galera, esse delay aqui vocês vão ter que trabalhar. Pode ser milissegundo, pode ser segundo, pode ser que a própria velocidade de internet compense a velocidade disso aqui. Eu estou colocando só para poder vocês terem um exemplo do que fazer para o senso conversacional ficar mais fluido, ok? Agora a gente vai ver se isso daqui está funcionando perfeitamente. Vamos lá. Echo, atenção. Posso ajudar? Ligar ar-condicionado. Certo. Devo selecionar a temperatura, sim ou não? Sim. Ok. Estando a temperatura interna em 22, vou ajustar o ar-condicionado para a média desse valor. Perfeito, galera. Funcionou perfeitamente. Aí você fala para mim, Diegão, como é que eu vou controlar o ar-condicionado? Porque você não mostrou como fazer isso. Na outra você mostrou. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um Ranger, certo? O Ranger é o seguinte. Quando a gente pega esse mesmo Ranger aqui e faz o seguinte, bota ele aqui depois do IC, perfeito? E aí o que a gente vai fazer? Vou até pegar isso aqui tudo, ó. Ó. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as possíveis temperaturas que basicamente ocorrem dentro da nossa casa e vai selecionar esse Ranger aqui, ó. E vai colocar aqui dentro, certo? Separando. Aqui a gente botou 18, 19, 20, você vai colocar aqui 21, aí depois 22, e assim você vai fazendo, tá? Não tem problema nenhum. Bota 22 aqui e joia. O que ele vai fazer? Você viu que ele criou várias saídas aqui. Cabe a você pré-selecionar qual é a temperatura média que você quer colocar baseado na temperatura que está. Isso significa que, se tiver 18 graus, qual é a temperatura média? Tiver 18 graus dentro da casa. Qual é a temperatura média que eu quero colocar quando tiver 18? Aí você vai atribuir aqui na saída onde estiver 18 a temperatura que você quer colocar no seu ar-condicionado. Isso vai fazer com que toda vez que você falar para a Alexa atribuir automaticamente, ela faz uma significância entre a temperatura dentro da casa e também a que está sendo expulsa automaticamente aí. Entenderam, galera? É dessa forma que funciona o Ranger automático de temperatura, sem muita firula, nem muita dificuldade. Basta fazer uma colocação, né? Imaginar qual a temperatura você gostaria se por acaso você fosse setar de acordo com a temperatura anterior. Simples assim. Esse daqui é um processo conversacional simples usando a Me Escute e Me Pergunte. Tentei abranger aqui o uso geral, dar uma ideia e mostrar como isso funciona. Muita gente do canal, assim como também muitos dos nossos clientes, pedem ideias de aplicação, tá? E muitas das vertentes que eu acabo fazendo é de uso de ar-condicionado, televisão, controle de mídia, muitas coisas são usadas para esse tipo de processo. Bom,
Eu explanei aqui para vocês o uso da Me Escute, da Me Pergunte para aplicabilidade. Muita gente acaba perguntando para a gente o que fazer com os processos ou então para adquirir exemplos de como isso funciona. Esse vídeo é mais exemplificativo também para poder explicar e também para trazer uma possibilidade para você que está iniciando na automação agora do que é possível fazer com a Alexa. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é possível, mas a Alexa pode fazer perguntas, a Alexa pode simular uma inteligência ao qual você vai poder interagir com ela de forma muito simplória, mas muito simbólica, tá? Então, se por acaso você deseja ter esse tipo de aplicação, tanto para uso comercial quanto para uso pessoal, pode estar entrando em contato com a gente aí, para a gente poder acompanhar o seu projeto e te ajudar no que você vá precisar, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, por mais que tenha sido um vídeo longo, mas mostra muito do que é possível fazer e como as coisas tendem a funcionar. Vale lembrar também que as skills funcionam tanto no Home Assistant quanto no Node-RED apenas, tá? E se por acaso você tiver alguma dúvida como isso funciona, também pode entrar em contato com a gente aí para poder ter esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Obrigado aí, galera. Valeu e tchau, tchau.